Quando a gente para pensar que a gente não tem controle sobre nada, sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer no nosso dia, isso dá um medo, uma angústia, uma sensação de insegurança. Por isso a gente vive na ilusão do controle. E essa segurança vem da onde? Esse caminhar tranquilo, porque se a gente abrir o olho e pensar, será que hoje eu posso ser atropelada? Posso ter o diagnóstico de uma doença? Pode começar outra pandemia? Pode acontecer alguma coisa com os meus filhos? Se a gente permitir que esses pensamentos invadam a nossa mente, a gente não só não vive o nosso dia, como a gente pira, enlouquece. Então, a gente pode viver na ilusão do controle ou viver sobre uma verdade revelada. E de onde vem essa verdade revelada? Antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista. Eu cuido de mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, mas eu trabalho com o definitivo, com a solução, com a resolução de um problema. Eu não trato de forma paliativa. Você faz uma dieta, resolve o problema, depois você volta a ter o mesmo problema e a gente vê o que faz. Não, eu trabalho uma solução, um caminho novo, a transformação dessa mulher de forma definitiva para que o corpo dela realmente seja transformado também de forma definitiva. Só que não existe transformação, mudança irreversível se não for trabalhar corpo, alma e espírito. Não é sobre o que você vai comer ou não, qual é a dieta mais adequada, é sobre o quanto você vai ser transformada para ter um comportamento transformado e ter um corpo transformado. E aqui nesse canal eu falo sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o que Deus faz através desse caminho de transformação. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa falta de segurança. No dia que meu pai morreu, eu aprendi sobre isso. Foi um dia que aparentemente era um dia qualquer. Eu acordei, me arrumei, fui trabalhar, falei com meu pai antes de trabalhar. 1h30 depois, mais ou menos, que eu tava no trabalho, minha mãe me ligou. Meu pai tinha morrido, infartado. Só que nesse mesmo dia, além de eu ter que passar pela situação de ir contar pro meu sobrinho, que era criado pelos meus pais como filho, porque o pai dele, que era o meu irmão, também já havia falecido. Além disso, a minha mãe passou mal e quase morreu no mesmo dia do meu pai. E além disso, nós tivemos um problema com o plano de saúde. Minha mãe precisou ser internada no hospital e transferida para outro hospital e várias coisas precisaram acontecer que aquela situação fosse resolvida. Para você ter uma ideia, a secretária de saúde da cidade teve que entrar na jogada, um juiz teve que ir ao hospital para resolver, enfim. Foi um dia que começou às 6h30 da manhã, como um dia qualquer, e terminou às 3 da manhã, com 1000 coisas acontecendo, meu pai enterrado, minha mãe na UTI, meu sobrinho sofrendo, eu sofrendo, meus filhos sofrendo, enfim, que dia foi esse? Quando terminou o dia eu falei, Senhor, o que aconteceu aqui? Que dia foi esse? Só que a percepção desse dia poderia me trazer angústia, medo, uma sensação de que, e hoje? Que dia vai ser esse? O que pode acontecer hoje? Qualquer coisa pode acontecer. Mas, ao contrário disso, Deus me trouxe uma sensação enorme de segurança, justamente porque o controle da nossa vida não está nas nossas mãos e sim na dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus não erra, ele não sabe errar. Então, independente do que aconteça, a revelação das verdades de Deus fazem com que a gente tenha segurança. E onde a gente tem essa palavra revelada? Na Bíblia. Não existe outro caminho para você conhecer a Deus de verdade que não seja através da Bíblia. Essa leitura bíblica não é uma leitura física, como se você estivesse lendo um livro qualquer. A leitura da Bíblia te traz uma revelação espiritual. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, conversa com o seu espírito sobre o que você está lendo aqui. E o seu espírito pode, se você permitir, impactar sua alma, sua mente. São seus pensamentos e sentimentos. Se os seus pensamentos e sentimentos mudam, o seu comportamento muda e os seus resultados na vida mudam. E aqui na minha Bíblia tem um quadrinho, tem vários quadrinhos aqui na minha Bíblia com algumas instruções, seguindo os versículos. E nesse aqui fala a palavra de Deus, um tesouro precioso. E fala o seguinte, mais importante do que a nossa opinião acerca da palavra de Deus é aquilo que ele mesmo diz sobre a sua palavra. A Bíblia afirma que a palavra de Deus é verdadeira, pura, reta e absolutamente confiável, eterna e firmada no céu, divinamente inspirada, perfeita, mais valiosa do que qualquer soma de ouro ou prata e doce ao paladar. Cada uma dessas afirmações tem alguns versículos bíblicos para sustentar o que está escrito aqui. O poder e a autoridade da palavra de Deus são infinitamente maiores do que qualquer outro livro que já foi escrito. Quando ainda era um jovem seminarista, Martinho Lutero experimentou o poder transformador sobrenatural da palavra, que posteriormente o levou a escrever a seguinte frase: a Bíblia é viva e fala comigo.
tem pés e corre atrás de mim, tem mãos e me sustenta. Será que nós percebemos o que temos em mãos quando pegamos um exemplar da Bíblia? Paramos para pensar que ela é de fato a palavra de Deus? Como Agostinho nos lembra, quando a Bíblia fala, Deus fala. As Escrituras dizem que Deus exaltou sua palavra tanto quanto o seu próprio nome. Eu amo essa frase. Isso me faz ficar cada vez mais apaixonado pela Bíblia e todos os dias praticamente falar para alguém ou para muitas pessoas sobre a importância de ler a Bíblia. Eu vou ler de novo. Deus exaltou sua palavra tanto quanto o seu próprio nome. Se Deus tem a sua palavra em consideração tão elevada, qual deve ser a nossa atitude em relação a ela? No Salmo 119, Davi fala sobre amar a palavra, reverenciá-la, deleitar-se nela, ansiar por ela, confiar nela e temê-la. Deus afirma por intermédio de Isaías, mas o homem para quem este olharei é o aflito e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. O que significa tremer da palavra do Senhor? Significa ter uma atitude de temor e reverência, não temor de medo, temor de honrar. É o oposto a uma atitude arrogante em relação à palavra. No Salmo 119, Davi mal pôde conter sua alegria ao recitar as bênçãos e benefícios que recebeu da palavra de Deus. Vemos que a Bíblia tem poder para nos guardar do pecado, fortalecer a nossa alma quando estamos aflitos, consolar quando estamos sofrendo, libertar, dar entendimento e iluminar nosso caminho e proporcionar paz e nos guardar de tropeços. A palavra de Deus ilumina a nossa vida, nos ajuda a tomar decisões certas, cura suas feridas, acalma o seu coração, te adverte do perigo, protege e purifica do pecado, conduz e te torna uma pessoa sábia. A Bíblia é pão, água, conselho e vida. Ela satisfaz, é suficiente, suprema e sobrenatural. Meu Deus, eu acho isso fantástico. Porque durante anos eu fui uma cristã que nunca botava a mão na Bíblia. Ou que lia o Salmo 91 ou o Salmo 23. Eu não conhecia a palavra de Deus. Consequentemente, eu não conhecia a Deus. Eu tinha uma ideia dentro da minha mente de quem era Deus. E essa ideia vinha de percepções externas do que as pessoas diziam, das experiências que eu tinha através de pessoas e não da própria Bíblia, da própria palavra, da revelação dele a mim. Então eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. E o que eu quero deixar para você hoje é isso. Não use intermediários entre você e Deus. A Bíblia diz que Jesus afirmou sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente chega a Deus através de Jesus, esse é o único caminho. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou o caminho. E a palavra, a revelação vem através da Bíblia. Então, busque a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Faça uma oração antes de começar a ler a Bíblia, para que você possa entender, para que Deus possa revelar na sua forma de compreender as coisas, para que não seja um ato automático de ler e não transformar. Então, como eu falei no início, não existe transformação definitiva se não for completa, corpo, alma e espírito. E nós somos criaturas divinas. Deus criou a nossa alma, a nossa vida, a nossa história. Ele tem planos para nós. Nós não temos ideias de que planos são esses, mas a palavra vai tirando de você toda a cegueira espiritual, toda a incapacidade de enxergar o que Deus quer para nossa vida. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ou seja, vai clareando os caminhos que a gente vai seguir. Então esse é meu recado para você hoje. Leia a Bíblia. Ela vai transformar toda a sua vida, toda a sua história, vai te trazer para a sua essência, vai quebrar todas as barreiras que existiam entre você e a vida que Deus verdadeiramente programou, projetou para você. Leia a Bíblia.